Antes de iniciarmos a palestra sobre correspondências entre cristais e tarôs, eu quero já deixar avisado que todos os arquivos que estarão nos slides estão a poder da secretaria, podendo ser usado por vocês. Nossa palestra também sairá na próxima revista, e lembro que as outras 2 palestras que ocorreram sobre cristais nesse mesmo espaço estão na revista Pensamento de 2020-01 e na revista Pensamento de 2020-02. Todas as revistas estão ali na recepção, e nas revistas a gente trata sobre cristais, a harmonização de cristais e a função delas no nosso dia a dia. Tá? Hoje eu trago um tema um pouco diferente, para não repetir a vibração cristalina que eu costumo trazer constantemente. Tá? Já está aqui? Já está? Rolou? Beleza. A ideia hoje é trazer a vibração das lâminas do tarô, os 22 arcanos maiores e a sua correspondência dentro dos cristais que são usados. Por quê e qual é essa função? Muitas vezes, quando você está em tratamento, quando você está atendendo um consulente, você percebe através da leitura do tarô que esse consulente precisa de uma vibração específica de um dos 22 arcanos. Como você percebe isso? Através do jogo, através da expressão que seu consulente vai ter durante a abertura do jogo e até mesmo uma carta que cai fora do baralho nos pés desse consulente. Isso são estratégias que o tarot tem para mostrar que aquela pessoa está necessitando especificamente daquela vibração. E nisso eu fiz uma pré-seleção de cristais de muito fácil convívio e de fácil localização, para que vocês consigam trazer a vibração desses arcanos com esses cristais, tanto para você como para aquelas pessoas que procurarem vocês. Lembrando que para usar os cristais ou para usar as 22 lâminas de forma energética, vocês não precisam ser terapeutas e vocês não precisam ser tarólogos especificamente. Vocês podem conhecer por cima as lâminas e experimentar a vivência energética que essas lâminas têm. Tá certo? A primeira lâmina que nós trazemos é o mago, tá? Diferente dos tarôs tradicionais que começam muitas vezes com o louco. O louco eu vou deixar para ele encerrar a nossa jornada. O mago é aquele jovem destemido, é um jovem que está entrando no seu caminho iniciático. Então ele tem juventude, ele tem força, ele tem perseverança e ele é abençoado pelo plano espiritual com os 4 elementos, como nós estamos vendo no slide. Nós temos o cálice, nós temos a espada, nós temos o escudo, nós temos as representações dos 4 elementos dentro dessa carta, que são os 4 elementos que vão presentear, que vão fortalecer esse rapaz nesse início de jornada. Tá? Quais cristais nós podemos trazer que trazem essa vibração, essa questão do impulso, essa questão da força, do fazer a iniciativa? Tá? Nós trazemos o citrino e o olho de tigre. Ambas são pedras que trazem a energia solar. Tanto o citrino quanto o olho de tigre, eles trazem essa perseverança de iniciativa, esse start, essa força motriz e locomovedora para fazer com que as pessoas sigam adiante. Logo após, nós trazemos a alta sacerdotisa. Um detalhe importante que vocês estão acompanhando no slide: todos os arcanos maiores são de tarôs diferentes. Então, eu escolhi a dedo alguns arcanos que têm similaridades e simbologias muito claras e trouxe. Nem todos pertencem ao mesmo jogo de baralho, mas todos trazem a mesma vibração. Em sequência, nós temos a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa é aquela mulher que atingiu o plano espiritual e tem a sua conexão com o plano superior.
Dessa forma, é uma mulher que dominou seu feminino e domina os seus ciclos, assim como usa o ciclo da natureza ao seu favor. É uma mulher que não está somente na intuição, ela está na intuição e na razão, e trabalham os dois de forma harmônica para a sua evolução e para a evolução daqueles que a procuram. Tá? Trazendo a vibração da alta sacerdotisa, que é uma energia feminina, que é uma energia yin, e é uma energia lunar, nós temos a pedra da lua e a esmeralda. A pedra da lua, como muitos conhecem, é aquela pedra branca que traz toda aquela mutação de cores e toda aquela vibração lunar, e muitas vezes, dependendo da fase da lua, a própria pedra da lua muda. Muitas mulheres costumam usar anéis, pingentes e colares de pedra da lua, porque auxilia na mudança da vibração dela e muitas vezes na mudança de humor das pessoas que estão ao redor dela. Já a esmeralda é uma pedra que traz a lapidação do seu melhor. Ela traz a lapidação do seu feminino, a lapidação daquilo que é sagrado para você. Então, são essas pedras que correspondem à força e à vibração da alta sacerdotisa. Vocês vão reparar que muitas vezes o mesmo, arcanos diferentes trazem pedras similares. Por quê? Porque as pedras trazem um conjunto enorme de vibração, mesmo sem serem programadas. Quando nós programamos um cristal, ele trabalha a nossa programação além da sua programação natural. Mas um cristal ou uma pedra de alta vibração em si, ela é múltipla. Ela tem diversas possibilidades dentro do seu contexto, da sua formação e da sua vibração. A próxima carta nós trazemos a Imperatriz. Diferente da alta sacerdotisa, que já atingiu seu ápice, já atingiu sua força, seu poder e sua integridade, a Imperatriz, ela está no processo evolutivo. Ela é aquela mulher que ainda não dominou o seu selvagem, mas conhece todos os caminhos da natureza. Tanto que em seu ventre está a força do yin e do yang, porque dorme a criança, é gerado a criança do próximo arcano, que é o imperador. Mas é a mulher que tem conhecimento da lua, tem conhecimento de todos os ciclos, por isso nós vemos o holístico, nós vemos toda a mandala astrológica ao redor de sua cabeça, porque é uma mulher que começa a dominar os seus conhecimentos. Tá? Nós temos o símbolo do feminino trabalhando embaixo dela, porque ela está trazendo esse conhecimento do que é feminino, trazendo o seu conhecimento daquilo que é sagrado e se autoconhecendo. É a mulher que olha para si. É a mulher que faz o caminho interno. E através desse caminho interno, ela se torna um ser pleno e tem consciência daquilo que ela gera. Por isso, vemos ao pé da Imperatriz a natureza que brota e a natureza que contempla a sua força, porque ela tem essa representação fértil. A Imperatriz está num período de fertilidade pleno. As suas pedras, os seus cristais de vibração que trazem essa fertilidade, que trazem essa força com a natureza, que trazem essa integração, seriam a pedra Gaia, a ágata musco e o quartzo rosa. O quartzo rosa, eu diria que seria mais uma representação do amor de uma forma universal, mas que traz essa ligação com a natureza. A ágata musgo é uma pedra muito mais forte, é uma pedra muito mais intensa, porque ela vem com todos os veios da natureza dentro do seu corpo. Então você consegue contemplar ela com mais facilidade e você consegue sentir essa vibração e essa polaridade integrativa dentro do cristal. Na sequência, nós temos o grande Lorde, o Senhor dos Caminhos, o Senhor de todas as terras. Nós temos o grande Imperador. Tá? Dele, nós temos força, perseverança, conquista, domínio e evolução.
Dele nós temos força, perseverança, conquista e evolução. Através dele nós trazemos a força da cianita azul e do olho de dragão, e do olho de falcão também. A cianita azul, ela é muito conhecida popularmente como a espada de Miguel. É aquela pedra azul que nós costumamos ver sempre em fatias, muito parecida com a selenita ou com a turmalina negra. Então, qualquer lugar que você encontra, você vê a cianita azul, muito próximo da selenita, muito próximo da cianita. A selenita azul, ela traz essa força da conquista, ela traz a força do quebrar aquilo que não te serve, ela traz a força da perseverança e ela faz com que os seus caminhos se abram e as coisas prosperem. A cianita azul é a pedra do grande imperador, exatamente porque ela traz essa força e ela faz com que aqueles que a possuem tenham certeza de si e faz com que as coisas fluam naturalmente e com muita serenidade. O olho de dragão e o olho de falcão são pedras famílias do olho de tigre, são irmãs. O olho de falcão permite que você veja além dos terrenos na qual você está acostumado. E o olho de dragão permite que você tenha força e controle dos seus pensamentos e tenha um escudo protetor impedindo que energias nocivas cheguem até você. Passando daqui, eu evitei trazer as imagens dos arcanos exatamente para não ficar uma palestra tão maçante. Então, eu trouxe as suas representações, as suas vibrações e também os seus cristais representantes. A carta número 5, nós temos o Hierofante, ou conhecido como Grande Sacerdote. É a ligação do tarô com o seu sagrado espiritual, principalmente o sagrado ligado à questão do masculino, questão que a alta sacerdotisa faz o sagrado ligado ao feminino. Então nós temos a alta sacerdotisa e a imperatriz como a mulher sagrada divina e a mulher em crescimento espiritual que caminha na Terra. E nós temos o grande imperador como o homem na Terra em evolução e o hierofante sacerdote ou o papa, que é a sua representação no plano espiritual, que após o final da sua jornada, ele atingiu essa ascensão. Tá? Os cristais que trazem a força do sacerdote, essa força da sabedoria que vem através da idade, a questão do perdão, a questão de uma espiritualidade plena e o controle de suas palavras está presente na lápis-lazuli, na cornalina e na jade, principalmente a lápis-lazuli, que é um cristal que foi muito usado tanto na época de Atlântida quanto na época do Egito Antigo, porque eram cristais que adornavam as roupas e os acessórios dos faraós e dos sacerdotes, porque eram pedras que ligavam não somente a nobreza, como pedras que impediam qualquer maldição de chegar a eles e auxiliavam nos seus projetos de evolução e ascensão psíquica e espiritual. Auxiliava eles no projeto de conexão com o plano superior. Na sequência, na carta número 5, nós temos os enamorados. Os enamorados, a carta do casal pleno, que se deleita sobre a relva muitas vezes ou se encontra em juras de amor. Tá? Os enamorados é a carta do arcano que traz o amor puro, o amor pleno, o equilíbrio dentro do yin e do yang, duas polaridades opostas que se encontram e geram um equilíbrio através daquele caminho sagrado, aquilo que é puro e aquilo que muitas vezes acaba sendo inocente aos olhos dos outros. O enamorado é uma lâmina dotada de amor, companheirismo, leveza. Esse arcano vai trazer a vibração, aí sim, do quartzo rosa, da ágata de fogo e da calcita, principalmente o quartzo rosa. Por quê? Porque o quartzo rosa vai emanar essa energia de amor puro, essa energia de cumplicidade e complementação,
que é exatamente a vibração que o arcano traz. Esse amor sem rótulos e esse amor que faz essa integração e, ao mesmo tempo, uma ligação com o plano espiritual. Sequencialmente, nós trazemos o carro. O carro é um arcano que detém poder, mas não é um poder controlado. Muitas vezes o carro é representado por uma charrete com 2 cavalos, um cavalo indo para a esquerda e um cavalo indo em frente. Muitas vezes o carro não tem controle. Dependendo do baralho que você tiver esses arcanos, você vai ter um carro com controle ou um carro em descontrole. Mas independente da percepção que você tiver desse carro, o carro sempre vai trazer um movimento rápido, um movimento abrupto, e muitas vezes esse movimento vai ser algo que vai lhe ferir. Se você não tiver controle das rédeas das suas ações, as suas ações voltarão para você muito mais rápido do que você imagina. É uma carta de ação e reação, que demonstra que a sua reação frente aos atos alheios ou a reação dos outros frente aos seus atos possa vir ali atrapalhar ou possa trazer um certo transtorno frente a você. A carta do carro, os cristais referente ao carro, seria o olho de dragão, a mesma pedra que nós assimilamos ao imperador, ou o âmbar. Por que seria o âmbar uma pedra muito interessante? O âmbar é uma resina que é gerada ao longo do tempo. Então o âmbar traz uma vibração muito forte de perseverança, de dominação, de autocontrole e de tempo. É uma pedra, é uma resina que é gerada através do tempo e da paciência. O carro demonstra exatamente isso. Tenha paciência com seus atos e não seja uma pessoa impulsiva. Tá? Nós trazemos em sequência a justiça. E a justiça é uma carta que traz exatamente essa vibração que nós vemos hoje como determinação, equilíbrio, vida justa. Seja correto com você e seja correto com as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque a justiça não é dos homens, a justiça é do plano superior. E ela que nos rege está sobre nossa cabeça. E a justiça vem exatamente falar sobre isso para nós, que quanto nós menos imaginamos, o mundo toma outro fluxo, a vida toma outro rumo, e aquilo que é justo frente a ódios superiores recai sobre nós. Então, o tempo certo não é aquele tempo que nós contamos, mas o tempo que o universo tem e impõe sobre nossas cabeças. Então, a carta da justiça vem exatamente dizer isso, trazer o nosso equilíbrio, trazer o nosso fluxo correto e nossa vida justa. Não adianta ter ansiedade para que aquela situação se antecipe, porque o que é justo e tudo no nosso tempo. As suas cartas correspondentes são o olho de gato e a cianita azul, mas principalmente o olho de gato. Por quê? Porque o olho de gato é aquela carta que gera a percepção daquilo que não está frente aos nossos olhos. O olho de gato é aquela pedra que nos auxilia com a nossa intuição e auxilia a respeitarmos o nosso tempo, respeitarmos o nosso fluxo e olharmos para nós mesmos, da mesma forma que os gatos fazem para si. Eles não têm pressa, eles respeitam o seu fluxo, eles respeitam o seu próprio tempo. E a carta da justiça fala exatamente isso, que a justiça virá no seu tempo. Então, o olho de gato seria um cristal que traz muito essa vibração e essa familiaridade para que vocês possam trabalhar ela de forma correta. O eremita, ele é aquela carta que vem dizer que com a idade vem a sabedoria. E muitas vezes, principalmente no mundo de hoje que nós vemos, o eremita é aquela pessoa que se isolou da sociedade, se isolou do mundo e contempla a sua vida, suas conquistas e seu passado. E muitas vezes ele observa o mundo e a sociedade, tira suas próprias conclusões e retorna para a sua caverna. O eremita é um ancião, aquele que vivenciou, experimentou e leva para si o conhecimento de sua vida e das histórias daqueles que estão ao seu redor. Tá? A sua pedra
As suas características principais são senhor do conhecimento do tempo, aquele que observa e contempla. Sua pedra correspondente é o peridoto, a safira e principalmente a madeira petrificada. Por que a madeira petrificada? A madeira petrificada é exatamente o que o nome diz. Ela é uma árvore, uma floresta de árvores muitas vezes, que tombou e, de acordo com a reação do tempo, com todos os climas e reações geográficas, aquele tronco solidificou e petrificou. Então, a vibração da madeira petrificada é exatamente essa vibração do tempo, essa vibração da espera, a vibração do se autocontemplar, e demonstra que mesmo por fora daquela casca muito feia, internamente, a madeira petrificada ela tem uma beleza única e inigualável. Sequencialmente, nós trazemos para vocês a força da roda da fortuna. A roda da fortuna vem trazer os nossos ritmos. Ela vem muitas vezes mostrar que o nosso ciclo da vida está caminhando. Ela mostra que o tempo não para e que as coisas tomam um giro e um impulso que muitas vezes você não imagina. Muitas vezes nós estamos com aquela situação estagnada, nós estamos com aquela vida parada e nós não vemos uma saída para aquela situação. A roda da vida vem dizer exatamente que em muitos momentos a gente está lá em cima e outros momentos nós estamos lá embaixo. Ou muitos momentos nós estamos lá embaixo e em questão de dias, minutos, as coisas giram de forma muito rápida, através da Carta da Justiça, principalmente, e nós mudamos a posição e mudamos a perspectiva daquilo que nós vemos. Então, a roda da fortuna vem exatamente falar isso, perspectivas. Tenha perspectivas de quando estiver em cima, tenha perspectivas de quando estiver embaixo, porque tudo vai gerar um equilíbrio mútuo para você e tudo caminha para a sua evolução. A ametista é uma excelente carta que fala e traz a vibração da roda da fortuna, porque é esse cristal de transmutação. E como ele transmuta você? Ele transmuta você em doses homeopáticas. Quando você vê aquele movimento já ocorreu, não é aquele movimento que vai te gerar um choque. E a ametista também, pela sua cor, pela sua vibração, pelo seu raio regente, ele fala que tudo tem ciclos e tudo tem momentos. Então, da mesma forma que as coisas estão abaixo, muitas vezes elas estão acima. E a ametista faz esse movimento circular, sempre 360 na vida de todos, como a roda da fortuna. A força é uma carta extremamente intensa e é uma carta extremamente, como o próprio nome diz, forte. Ela conversa diretamente com o carro. Por quê? Porque o carro fala de uma força descontrolada, uma força abrupta que você tem que tomar as rédeas, a sua vida, que você tem que tomar as rédeas na mão e puxar para si. A força fala exatamente do controle dessa força. Não só de uma força física, mas hoje principalmente de uma força mental, de uma força espiritual e de uma força verbal. Hoje as palavras têm muito mais força do que as pessoas imaginam. Então as forças que são a força que é denominada por esse arcano, ela traz muito além da questão física. Ela está em diversos âmbitos sociais que nós podemos ver hoje em diversos momentos. Se fôssemos fazer uma leitura mais moderna, podemos ver até a força que as redes sociais e a internet projeta sobre a vida das pessoas e o quanto isso é nocivo ou não. Porque o arcano vem exatamente dizer dessa força nociva, controle da sua força, controle das suas palavras, controle das palavras que chegam até a ti. Tenha um filtro crítico, tenha resistência e determinação. A força lâmina mostra que temos que ter controle sobre as nossas ações ou elas se voltarão diretamente a nós e muitas vezes essa volta, esse retorno que esse arcano da força tem, muitas vezes ele passa desapercebido pela justiça, porque é uma questão de ação e reação. Nós temos esse fluxo de ida e vinda. O seu cristal, granada, olho de dragão e olho de tigre.
A granada é um cristal que eu acho muito interessante e muito verdadeiro para nós trabalharmos com esse cristal, com essa lâmina. Por quê? A granada é uma pedra vermelha, quase rubra, é uma pedra que está ligada ao elemento fogo, é uma pedra que em diversas tradições, principalmente dentro da cultura celta, ela era usada perto da lareira para manter o calor dentro da casa, para proteger a casa de invasões mentais, de invasões espirituais. É uma pedra de proteção e é uma pedra de segurança. Então, a granada, ela traz exatamente esse controle da força, esse controle da mente, esse controle do fogo, que é um elemento tão intenso e, quando descontrolado, é um elemento devastador. A granada traz o ápice desse controle, a paixão. Afetivamente, ela traz o controle de um sentimento. Ela trabalha muito na região do cardíaco. Na sequência, nós trazemos o nosso querido enforcado. O enforcado é uma lâmina muito profunda, porque ele fala muito da nossa questão da encarnação. Ele traz exatamente a questão do descermos do plano espiritual para cá, sabe? Por isso que ele está de cabeça para baixo, porque ele enxerga o mundo de uma forma que a sociedade não enxerga, ele enxerga o mundo de uma forma que a sociedade muitas vezes não quer enxergar. Então, o enforcado, ele fala para você mudar as perspectivas da vida, ver as situações de diversas outras formas e aprofundar o seu conhecimento dentro daquilo que muitas vezes você acredita que não vale a pena. O enforcado, ele vem te mostrar novos caminhos, tá? E ele também traz a questão da espiritualidade, do seu encarnar, dos seus laços kármicos, dos seus laços nas constelações familiares. Ele faz todo esse apanhado, entrega ele para você e diz: contemple, seja feliz, mas observe aquilo. E através do que você enxergar com o enforcado, você pode resgatar com todo o conhecimento do eremita para que você tenha uma vida mais equilibrada e uma vida mais plena. E dentro do enforcado, nós podemos trazer a crisocola e a água marinha. Por que essas duas pedras? São duas pedras de intensa intuição, são duas pedras de intensa profundidade, são duas pedras que trabalham uma vibração de água, uma vibração marinha, uma vibração de intuição. São pedras que são assimiladas ao sétimo raio, ao quinto raio, ao raio verde da grande fraternidade branca. Então, são pedras que trabalham a sua intuição, essa limpeza da sua visão física, a limpeza da sua visão espiritual e a abertura da sua vida para novas expectativas e novos objetivos. A morte. A morte é aquele arcano que muitas vezes, quando ele aparece, as pessoas falam assim: nossa, mas bem a morte, o que vai acontecer? Será que alguém vai morrer? E é completamente o oposto. A morte é uma carta que, para mim, é uma das mais importantes do arcano, das lâminas, porque ela fala que é o momento de você abrir mão daquilo que não te serve mais, de você ser, como nós podemos dizer, reflexivo com você mesmo, autocrítico com você, e fazer um filtro daquilo que vale a pena estar contigo e daquilo que não vale a pena estar contigo. E a morte hoje, ela representa tanto objetos quanto pessoas. É o momento de você se autopreservar, é o momento de você elevar a sua vibração e ter novas perspectivas a caminho de uma evolução. E a morte fala disso. Limpe-se daquilo que é velho, limpe-se daquilo que não te serve mais, mesmo sendo sentimentos. E nisso você segue um caminho de limpeza e purificação e fica um ser humano mais leve. E através dessa leveza de espírito, de mente, de corpo, você consegue caminhar com mais equilíbrio e mais certeza. A sua correspondência está na obsidiana negra e no âmbar. E obsidiana negra, fundamental. Por quê? Porque é uma carta, é um cristal que ele é formado através da lava vulcânica. Então, ele é esse cristal da mutação do fogo
de Gaia, aquela lava incandescente que quando chega no oceano, você tem esse resfriamento abrupto e disso, essa mistura desses elementos, esse choque térmico, se forma as obsidianas, não somente a obsidiana negra, mas quase todas dessa família. E a obsidiana negra é um excelente cristal, não de proteção, mas ele é um cristal que, como um autoespelho, ajuda a que nós repararmos tudo aquilo que não nos serve mais. Então, tudo aquilo que está sobrando em nossas vidas, a obsidiana negra traz latente aos nossos olhos e faz com que a gente faça essa limpeza. E ela nos auxilia a fazer essa limpeza. Muitas vezes as pessoas, quando estão em um tratamento com obsidiana negra, costumam ter leves pesadelos. Por quê? Porque ela entra no fundo da psique. E no fundo da psique da pessoa, ela limpa aquela caixinha de segredos e joga todo aquele conhecimento fora. Tá? Tudo aquilo que não serve mais para a evolução daquela pessoa é jogada fora. Então, é uma excelente pedra, mas usada corretamente e com tempo e moderação. A temperança é uma carta leve. Porque nós temos uma carta leve, nós já estamos chegando no meio dos arcanos, dos 22 arcanos. Porque a temperança ela vai marcar o antes e o depois. Então a temperança é aquela carta que vai falar do tempo, a leveza do tempo, a sutileza do tempo. Diferente da roda da vida, que também marca o tempo, mas a roda da vida marca o seu tempo. Ela fala que no momento você está lá em cima, no outro momento você vai estar lá embaixo. E que você tenha cuidado com as suas ações e a forma como você encara a vida. A temperança ela vai falar da leveza que o tempo está na sua vida e que independente do que você faça, o tempo vai rodar. O tempo vai continuar fluindo. Então ela pede que muitas vezes você tenha calma e aguarde os acontecimentos. É uma carta de respiro. Por que nós temos uma carta de respiro agora? Porque as próximas cartas que vêm, os próximos arcanos que vêm são os arcanos finais e eles trazem exatamente uma finalização, eles trazem um encerramento, eles trazem uma força bruta muito mais latente. Tá? A temperança mostra que temos que ter calma e aguardar o momento correto. Paciência e harmonia fazem parte do seu ser. Seus cristais representantes são a magnetita, celestita e selenita. A selenita, como muitos já conhecem, hoje ela é muito popular, é aquele cristal branco, muito bonito, que ele tem uma cor muito incandescente. Ela é conhecido como a luz da espiritualidade na Terra. É como se fosse um presente do plano espiritual para nós. A selenita é um excelente cristal para tudo. Tudo que for limpeza, elevação de vibração, nós podemos trabalhar com a selenita. A selenita é muito usada para fazer grades dentro de casa, colocar do lado da cama, atrás da porta, ou fazer passes energéticos, ou limpar o campo áurico com ela. É um cristal multifacetado que trabalha somente na vibração da luz e da evolução. Diferente da obsidiana negra, que é uma pedra que trabalha através da evolução, mas através de um caminho mais obscuro, em cima daquilo que tudo nós queremos nos limpar. O diabo é o primeiro arcano pós-temperança. Por quê? O diabo vem mostrar que o ser humano é manipulado. O diabo traz quase sempre os enamorados que caíram na luxúria. Os lovers, lá atrás, do comecinho do tarô, que eles estavam plenos, estavam felizes. Aqui no diabo, eles estão acorrentados, eles estão presos através do prazer. Aquele amor e aquela igualdade que fez com que eles vibrassem positivamente, aqui mostra que através dos prazeres carnais, eles caíram na luxúria. E através dessa luxúria, eles entraram em um caminho extremamente tortuoso. Tá? O diabo mostra que a manipulação está presente na vida de todos e na vida do seu consulente. Tá? Forças externas que levam a um movimento nocivo. Muitas vezes essa luxúria não vem do seu coração e não vem da sua natureza, mas são impulsos que vêm de fora. São caminhos externos que fazem com que você trilhe e chegue àquele momento. Tá?
Os cristais que estão com ele é a obsidiana negra, da mesma forma que ele desempenha a morte e a limpeza da morte, a obsidiana negra também permite que o diabo mostre para você os caminhos que a luxúria está tomando. O azefiche e a opala de fogo, principalmente a opala de fogo. Por quê? Porque é uma pedra que trabalha com fogo, com paixão, com desejo, sabe? Com essa questão, não chega a ser uma luxúria, mas esse desejo físico, esse desejo mental e essa entrega descabida que o desejo faz com que as pessoas tenham. Na sequência, nós temos uma carta muito mais intensa, chamada a Torre. A Torre, frente à minha representação, ele vai ter diversos aspectos, mas ele traz o fim. Não o fim do tarô, mas o fim de um ciclo, muitas vezes o fim de uma vida, ou o fim de um emprego, ou o fim de um relacionamento. A torre marca um fim, mas não um fim harmônico. A torre vai marcar aquele fim drástico, aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que é inesperado. Muitas vezes a torre vai marcar uma doença, ou vai marcar um término, vai marcar um falecimento. Então a torre traz esse fim inesperado, algo que chega e fulmina com a sua vida. Seguindo o caminho dos arcanos maiores, nós trazemos na sequência do fim, quando não existe mais esperança, quando o término foi decretado, você tem a luz da esperança, você tem o brilho e você traz a força da estrela. A estrela vem dizer que os astros brilham para você, apesar, independente do que aconteceu no arcano oposto a ela, que foi a torre. Tá? Então, a estrela é o arcano da esperança. Ele traz toda aquela esperança que a torre, que o diabo tirou de você. Tá? A estrela mostra para ti que nem tudo está perdido, que basta contemplar o plano espiritual, alicerçar os seus pés, que você terá resposta para aquilo que virá após na sua jornada. Tá? Ela é um arcano que traz esperança, crescimento e geradora de futuros. É aquela que literalmente fala, o seu destino está traçado. As pedras foram destruídas e você deve reconstruir uma nova jornada e um novo caminho. Seu cristal correspondente é a pedra estrela, turquesa e quartzo branco. O quartzo branco nós podemos desenhar também como quartzo hialino. E por que o quartzo branco frente à pedra estrela? Porque ele é puro. Porque ele é um cristal que vem mostrar a sua pureza da essência daquele que o carrega e a pureza do plano espiritual e do planeta. É o cristal mais transparente e quase sempre todo quartzo branco ele tem um arco-íris feito dentro de si. E assim a vibração vai mudando e transmutando ao redor dele. A lua, ela vem sequencial à estrela, trazendo e complementando que após a torre, o mapa astrológico e o céu começa a mudar para você. A lua é o arcano da inteligência instintiva, ciclos vitais, retratando o feminino e a inspiração. E ele fala a lua fala para você acreditar em você. Busque os seus talentos dentro de ti. Busque os seus talentos dentro da sua espiritualidade e daquilo que você acredita que é bom para você. É uma pedra que fala para você recomeçar a partir daquilo que você guarda dentro de você, do seu coração e das suas experiências. Muitas vezes é uma carta ligada diretamente ao feminino, similar à alta sacerdotisa e à imperatriz. Seus cristais correspondentes são a pérola, a água marinha e o coral. Pedras e corais fósseis que são ligados diretamente à energia do oceano, à energia das águas e, como coral, principalmente à energia do feminino, que é exatamente essa energia yin que o céu vai trazer para você através da lua. Sua contraparte é o sol,
que é o arcano da consciência, é o arcano da clareza, um arcano de positividade, de pé no chão, e é o arcano que olha para você e diz: o plano sorri para você, o mundo sorri para você. Os desejos que você traçar, o caminho que você traçar, nesse momento eles são concretizados e eles são abençoados. Então sua chance de sucesso, ela é certa. É um arcano que vai trazer o caminho do sucesso para você e mostrar que seus planos estão corretos e que sua intuição está correta. Sua correspondência é a pedra do sol e o citrino, ambos pedras solares que trazem essa vibração muito intensa dentro do seu corpo de luz e do seu corpo vibracional. O julgamento, ele vem amarrar os arcanos estelares, os arcanos astrológicos que trazem essa questão do céu, que é a estrela, a lua e o sol, e ele fala da ressurreição. Mas a ressurreição de quem? A ressurreição daquele que morreu pela torre, aquele que o plano espiritual reconstruiu através da estrela, da lua e do sol, aquele que muitas vezes o corpo físico se desfragmentou e revive como uma nova pessoa, com uma nova consciência, muito mais evolutiva e muito mais consciente para levar ao mundo e para as outras pessoas. Tá? Ele traz uma frequência mais alta, ele traz entusiasmo pela vida e por novos projetos. E ele fala de uma exaltação emocional, de um controle, de uma evolução dos seus sentimentos e aquele sentimento de conforto e de que você está fazendo a coisa certa. Seus arcanos correspondentes são a malaquita e a calcita laranja, que são cristais que vão trabalhar, principalmente a calcita laranja, que trabalha a questão da energia, da renovação através da energia e desse novo eu que começa a aparecer no seu dia a dia. E o mundo, eu fiz questão de trazer o mundo para vocês, porque foi uma das cartas que eu achei muito bela. É uma jovem etérica, ela já não está no seu corpo físico, você percebe por esse brilho que ela traz os 4 arcanos, os 4 arcanjos, um em cada lado da carta, exatamente trazendo o equilíbrio e a força que ela precisa, a contemplação e a elevação espiritual. Ao seu redor você tem essa coroa de flores e você tem louros exatamente coroando essa beleza e essa leveza, dizendo que o seu caminho está certo, que o seu caminho está pleno e que você chegou ao final da sua jornada. Então, o mundo é exatamente a alegria, a celebração e o sucesso de ter se permitido transformar através da jornada dos 22 arcanos. Então, ela é essa carta de seu mérito. É a carta que vem dizer para você: parabéns, tudo deu certo. Você conseguiu sobreviver a toda essa jornada e as coisas estão muito bem. As coisas estão equilibradas e para você as coisas estão maravilhadas. Tá certo? O seu cristal é o lápis lazuli, a kunzita e a opala. E a lápis lazuli também, porque essa é um cristal de chave espiritual muito forte. Ele traz aquele azul e aqueles veios dourados ligado ao ouro, que é exatamente essa contemplação do plano espiritual, esse equilíbrio espiritual, e o cristal que fala está certo, está equilibrado, está tanto no físico quanto no espiritual. E após o mundo, eu trago o louco. O louco é uma carta que ela fica tanto no início como no começo, como eu falei no começo do nosso trabalho, que é o louco, é aquele ser espontâneo, aquele jovem que desafia os pais, pegam suas coisas e vai viver o mundo. Não se importa com dinheiro, muitas vezes rasga dinheiro ou queima dinheiro e vai para o mundo, vai viver. Nós podemos clarear o louco como naquele filme Na Natureza Selvagem. Aquele rapaz que abandona a sua vida para viver o seu sonho e morre em função de seu sonho pleno naquilo que ele construiu, é a representação perfeita do louco.
Ele é um arcano que traz espontaneidade, despreocupação total com a vida, admiração, saudade. Muitas vezes, saudade de uma vivência que ele não teve, e essa saudade pode muitas vezes estar ligada à sua vivência no plano espiritual, que ele deve trazer alguma centelha dentro do seu âmago. Tá? Impulsividade, inconsciência, alienação muitas vezes de seus atos e leveza. Seu cristal correspondente é aventurina, ágata e bornita. E a bornita é um cristal que eu já trouxe, já falei com vocês em alguns momentos, que é um cristal que ele traz essa alegria de viver. É um cristal que trabalha com inúmeras cores e é um cristal que é muito usado para as pessoas que não conseguem valorizar mais a vida. É um cristal que traz essa autovalorização, que faz com que vocês vejam o brilho e as cores e muitas vezes o mundo que está completamente cinza. Tá certo? E aqui eu encerro. Eu sou extremamente grato pelo convite. Mais uma vez eu estou nesse púlpito divulgando um pouco, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos para vocês. Então eu fico extremamente grato. Lembro novamente que as duas palestras que eu dei anteriormente estão na revista Pensamento, que estão na mesa, e esses slides estão na mão da secretaria de vocês, podem usar à vontade, mas esse material também sairá em breve dentro de alguma das próximas revistas, ok? Sou extremamente grato, uma ótima noite a todos e uma ótima semana.